política desde anteontem. A aprovação da PEC, que altera poderes do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Corte têm as decisões monocráticas limitadas. E aí hoje é destaque no portal meionorte.com. Você já sabe, o portal meionorte.com é o portal nacional do Grupo Meio Norte. Você escaneia o QR Code e acessa e confere. Lula se reúne com ministros do STF após crise por aprovação da PEC. A reunião foi um gesto do presidente da República em direção ao Supremo, para deixar questões claras. A principal delas de que, apesar do voto do seu líder, senador Jacques Wagner, o governo não encampou a aprovação da PEC. E há, inclusive, sinais de Lula para os seus indicados à PGR e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Quem tem todas as informações é ele, o autor da matéria, Alessio Rodrigues. Nilson, essa reunião contou com a presença dos ministros Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Cristiano Zanin. O ministro Gilmar Mendes foi um dos principais críticos da aprovação dessa PEC, portanto, o presidente Lula fez questão de ter a presença, a participação dele. A informação que eu tenho também é que o presidente do Supremo, Barroso, ele foi convidado também para esse encontro, mas por conta de um conflito de agenda não pôde estar presente. Mas o recado foi um só, foi dizer que o governo não teve participação na aprovação da PEC, reforçar os laços de harmonia entre o Executivo e o Judiciário, dizer que segundo o governo, a torcida era justamente para que essa PEC não fosse aprovada, para que os poderes tivessem independência. Isso ficou claro também durante o encontro. E outro fator que chamou a atenção nessa reunião, Ananísio, foi a presença também do ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, que inclusive já foi cotado e é cotado ainda para também uma vaga no STF, vaga que está aberta depois da aposentadoria de Rosa Weber, que chamou a atenção também por conta de ter ali os principais ministros mais defensores ou mais aliados, parceiros, eu diria, do governo Lula, que é principalmente o Cristiano Zanin, foi o último indicado pelo presidente, Gilmar Mendes também, que já demonstrou por diversas vezes uma aproximação com o governo federal, e também o ministro, por último, também o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma proximidade também com o governo federal, com pautas mais alinhadas ao governo. Então, foi um encontro que, além de restabelecer essa união, pelo menos foi essa a intenção do encontro do presidente Lula, de restabelecer o diálogo, que ficou estremecido depois da aprovação da PEC, depois da aprovação pelo Senado, e também de apontar um possível nome para indicação na vaga no STF. Marta, hoje eu ouvi a seguinte avaliação: acabou a lua de mel do governo com o Supremo, a partir da aprovação da PEC, com o voto do líder Jacques Wagner. Procede ou o presidente Lula conseguiu contornar neste encontro? Ananias, eu acredito que pela facilidade, de articulação do presidente, ele pode sim ter resolvido, ou pelo menos por hora, resolvido essa situação. Mas foi um problema que, digamos assim, caiu no colo do governo. É um problema que os governistas, que o presidente não tinha absolutamente nada a ver, não era uma pauta que era defendida pelo governo, muito pelo contrário, apesar de não manifestarem publicamente, era uma pauta que, como o Alessio disse, eles torciam para que não passasse. Agora, houve ali um esforço do presidente do Senado para que essa PEC fosse aprovada com mais rapidez. Não era o momento, a gente sabe que estamos passando aí por uma fase de crise entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, por vários motivos que a gente já apontou aqui em diversos programas, ali embates. Um dos argumentos utilizados pelos parlamentares, pelos senadores, por alguns deputados, é de que o Supremo estaria ali fazendo a função deles de legislar. Por isso, iniciou-se essa crise entre os poderes. Agora, o momento não era adequado para que essa PEC fosse aprovada. O líder do governo no Senado acabou ali, segundo ele, por motivos, inclusive, pessoais, votando a favor, e o problema acabou caindo no colo do governo, como não era o esperado. Mas eu acredito que, no momento, depois dessa conversa, a crise pode ter se diminuído um pouco, pelo menos agora, pelo menos no momento, e que, claro,
foi totalmente desnecessário. E outra consequência dela também agora, a partir de agora, é de que tudo isso vai acabar ocasionando aí um maior empoderamento para o presidente da Câmara, porque a PEC agora vai voltar para a Câmara. Arthur Lira, de uma forma ou de outra, vai ficar com a decisão nas mãos, vai depender dele a tramitação ou não desse projeto na Câmara. Então, empodera ele, que a gente sabe que não é um aliado ali de confiança do governo. Vai ficar como se ele fosse, se ele livrar ali o governo desse problema, vai ficar como se ele fosse até o salvador da pátria. A ideia, a princípio, o final de semana chegou, porque estava uma escalada desde quarta-feira nesse confronto. O João não concorda, o João está discordando. Olha, o primeiro é que o governo está ferrado, né? O governo e o Supremo, porque o Arthur Lira é meu amigo, meu nome é chantagem, né? Tá escrito, calma, João. Não, pelo amor de Deus, aquele cara ali, ele nem disfarça, ele diz, o presidente acertou comigo isso e se não der a pauta não anda, é desse jeito, o nível da conversa, né? Não tem muito assim, é na mão, no chão, é daquele modelo, né? Mas vamos deixar para lá, deixa eu só concluir. O presidente teve uma reunião hoje com o Zanin e o Alexandre de Moraes, o Messias da Advocacia Geral da União, da Conselheira Geral da União, e o próprio Flávio Dino, né? Que foi colocado, deve ser o indicado mesmo lá, pelo que na conversa Gilmar e Alexandre, que querem ele também, né? Sim. Preferem o Dino do que um cara menos articulado, querem uma pessoa que tenha tino político. Então o que acontece? O presidente colocou que não tinha como impedir aquela votação da PEC, e aí quem ouviu mais desaforos lá, o nome mais queixo foi contra Jacques Wagner, que é o líder do Senado. É aquela história, meu amigo. Quem tem um cargo, paga pelo encargo, né? E você é líder, aí você alega questão individual, particular, para votar. O Gilmar Mendes disse que não conhecia a veia bolsonarista dele. E ainda levou voto, né? Mas tu tem ideia de como foi o nível da conversa, né? E aí ele se esquivou, né? Ele tentou justificar, né? É um voto pessoal, apesar de ser líder do governo, embora acredite que seja indissociável, foram as palavras dele. É o líder do governo, não tem voto pessoal. Agora também, vou só fazer um parênteses nessas decisões. Tem uma que prejudica a gente há muito tempo, que é a dos royalties, né? Sim. Está arquivada desde 99, cara. Que nem uma vergonha. Eu acho que desde 99, está aqui, 99, ou é 2011, eu não tenho certeza. 2011. Não, 2011, né? 2011, cara. A ministra Carmen Lúcia pediu vista, tirou o processo, tomou uma decisão liminar por essas e outras, é que acontece esse tipo de votação. O problema é que esse tipo de decisão, há gente que discute que isso até é uma causa pétrea, que não pode ser discutido. A iniciativa teria que partir do tribunal, é aquele princípio da origem. Seria inconstitucional. Né? Seria, originalmente, ela seria um vício de origem. Então, não seria possível fazer através de PEC, só numa reforma constituinte. É o que deve acontecer com essa PEC, ser declarada inconstitucional pelo próprio Supremo.